Olá pessoal, aqui é o poeta Paulo Fernandes. Mais uma vez eu venho falar para vocês sobre premonições, sonhos que a gente tem e que de uma maneira ou de outra se tornam realidade. O sonho que eu tive, como na maioria que as pessoas têm, são sonhos trágicos. No ano de 1988 foi quando eu mais ou menos percebi esse sonho. Era final de 88, eu acho era mês de novembro ou dezembro, e eu tive um sonho que era um sonho não, um pesadelo, uma coisa aterradora mesmo. Eu sonhei que o meu cunhado e o irmão dele, um dos irmãos dele, morriam num acidente de trânsito. E por coincidência os dois tinham o mesmo nome, era José Rodrigues da Rocha, irmão, e José Rodrigues da Rocha. E o meu cunhado era conhecido como Xará. Ele estava casado há pouco tempo com minha irmã, há cerca de 2 anos, e já tinha uma filha há 2 anos, e minha irmã estava grávida, mais ou menos quando ocorreu o fato. Foi mais ou menos assim que eu sonhei. Eu lembro do sonho até hoje, e eu tive ele em 88. Eu sonhei que o carro trafegava no município vizinho aqui, numa estrada de chão no município de Buquim. E de repente esse carro batia. Mas quando esse carro batia, ele não batia no município onde ele estava trafegando. Ele batia já de frente à casa da minha irmã, aqui na frente, na Frei Damião. Ele passava da casa da minha irmã e logo batia. E eu corria assustado para ver o que tinha acontecido. Aí uma voz falou assim: Paulo, o seu cunhado e o irmão dele estão mortos, mas a sua irmã e a sua sobrinha estão bem. Então, quando eu corri, eu vi os dois mortos na frente e atrás minha irmã e minha sobrinha, de mais ou menos uns 2 anos, estavam bem. Aí eu acordei com aquela sensação muito desagradável, eu não entendi aquilo, eu fiquei muito angustiado. Aí eu chamei minha mãe, conversei com ela, falei para ela do sonho que eu tinha tido. E tempos depois, quando eu tava dormindo logo cedo, aí eu acordei, eu fiquei na cama. Eu vi quando o meu cunhado entrou, conversou rapidinho com minha mãe. Aí minha mãe falou: Xará, Paulo teve um sonho com você. Ele sonhou que você e seu irmão morriam num acidente de carro. Aí eu lembro que meu cunhado falou assim para minha mãe: Não, é que ele anda impressionado. Aí ele saiu. Aí algum tempo depois, 1 ou 2 meses depois, o acidente infelizmente aconteceu. O acidente ocorreu, se eu não me engano, pro lado de Umbaúba, Indiaroba, para esses lados. E no acidente trágico, meu cunhado morreu. Morreu ele e morreu o irmão dele. No carro haviam 4 homens. Morreu os dois irmãos e um cunhado dos dois. Ou seja, foram 3 mortes e só um homem sobreviveu. Ou seja, o meu sonho acertou no fato dele ter morrido e do irmão dele ter morrido. Mas as outras 2 pessoas que estavam no carro substituíram minha irmã e minha sobrinha, que não estavam no carro. E foi uma coisa aterradora. Eu me senti muito mal por ver que aquilo que eu sonhei 1 ou 2 meses antes se tornou realidade. E eu fiquei angustiado, porque na nossa sociedade ninguém falava sobre aquilo. Quando, tempos depois, eu tentei conversar com algumas pessoas das igrejas, evangélico e pessoas católicas, elas não entendiam, elas achavam que eu estava querendo ser alguma coisa, algum profeta, alguma coisa, e alguns deles até me discriminaram por causa disso, e com o tempo eu me recolhi. Outras pessoas já diziam: não, Paulo, é bom você contar, porque quando a gente conta esse sonho, quanto mais pessoas ficam sabendo, aí a coisa não acontece. Então, ao longo do tempo, sim, eu procurei várias religiões, mas nenhuma me deu exatidão do que significava aquilo, porque
eu senti assim, se eu sonho com tal coisa, será que eu não tenho a possibilidade de, por algum meio, impedir que aquilo ocorra? Aí, a minha maior angústia era essa. Por que eu sonhava com aquilo? Aquela coisa ruim. Os sonhos bons dificilmente ocorrem, se concretizam, mas os sonhos ruins, na maioria das vezes, acontecem. Teria alguma maneira de evitar aquilo? Será? Essa coisa sempre passou na minha cabeça. Teve um sonho que eu tive uma vez sobre um avião que ele iria sofrer um atentado terrorista. Estava impreciso, só sabia que era um atentado terrorista. Então, nesse dia, quando eu acordei, eu coloquei a foto de um avião no Facebook e mencionei sobre um atentado terrorista, alguma coisa assim. Depois eu vou resgatar a foto, porque o Face não tem como mentir. Alguns dias depois houve sim um atentado terrorista a um avião em Cabul e era praticamente o avião que eu tinha sonhado. Mas eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, falar sobre esse atentado terrorista, mostrar a foto com a data e o que ocorreu no dia seguinte, mais ou menos, aquela premonição do sonho com o avião. Então são coisas que até hoje eu me pergunto, será que nós que sonhamos com essas coisas temos a possibilidade de uma maneira ou outra de diminuir essa tragédia ou mesmo anular a tragédia? Então, obrigado por assistir esse vídeo e se vocês tiverem alguma resposta, se vocês também sonham com isso, vamos compartilhar aí nossas ideias e quem sabe encontrar um meio sobrenatural através de oração para que isso possa ser resolvido ou minimizado. Obrigado pela atenção.